Tudo bem com você? A partir de agora está valendo mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida. No início do programa, uma alegria muito grande registrar aqui os nossos apoiadores, aqueles que acreditam, nesse projeto natural jornalístico, mas também que tem uma visão cultural das coisas que acontecem também aqui em Orlândia e um enfoque também histórico. No episódio de hoje, estamos recebendo com muita alegria o engenheiro eletricista, diretor financeiro do Grupo Intelli, Renzo De Giovanni Spedicato. Seja bem-vindo, Renzo. Muito obrigado, Tarcísio. É um prazer estar aqui falando contigo e um prazer falando com todos os que nos assistem, pelo canal. A gente sabe, que o nosso querido Grupo Intelli está completando 53 anos nesse ano. Foi fundado em 1973 e tem hoje 1.500 colaboradores. Hoje está mais moderno, não fala mais empregado, é colaborador, porque é o cara que participa da vida da cidade. Em quais municípios vocês têm unidades hoje instaladas, Renzo? Tarcísio, hoje nós temos 6 unidades instaladas na cidade de Orlândia. Temos uma unidade instalada em Campinas e uma unidade na cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Isso oferecendo perspectiva para várias regiões, né? Exatamente. Por exemplo, em Campinas, a atividade principal deles qual é? Em Campinas, nós temos a nossa fábrica de cabos, tá? São cabos revestidos, Então, tudo que se refere a condutores ou cabos está em Campinas. Em Três Lagoas, também fazemos um outro tipo de cabos. Então, cabos, que é a unidade da Coperstil, A Coperstil tem a sua matriz em Campinas e uma filial em Três Lagoas. Então, tudo que se refere a cabo é Coperstil, Campinas e Três Lagoas. Em Orlândia, são conectores, terminais e aterramento. E a unidade central, a parte administrativa também, toda a estrutura do Grupo Intelli. Renzo, antes da gente tratar dos assuntos específicos da Intelli, nós estamos falando de De Giovanni Spedicato, Duas famílias, os De Giovanni antigos aqui em Orlândia e o nosso querido Vincenzo Spedicato, que chegou aqui nos anos 70, Exatamente. Nos anos 70, um engenheiro recém-formado na Itália, foi na Universidade de Lecce. Foi na universidade, uma das universidades foi em Lecce. Tá chegando aqui e, naturalmente, o Renzo nasceu aqui. É um orlandino, hoje tem 44 anos de idade. Fale da sua vida estudantil, da sua infância aqui em Orlândia. Bom, Tarcísio, fui nascido e criado na cidade de Orlândia. Estudei a minha vida toda aqui, fiz até o 3º colegial em Orlândia. Então, fiz aí as primeiras séries, na escolinha do Faz de Conta. Depois do primeiro ano, que a gente chamava na época de ginásio ainda, não existia escola particular naquela época ainda, e eu acabei fazendo o primeiro ano na escola Coronel. Já a partir do segundo ano do primeiro grau, instalou-se a primeira escola particular daqui de Orlândia, que foi o Geraldo Rodrigues, que futuramente viraria Colégio Logos, Daí, então, fiz todo o primeiro grau na cidade de Orlândia, para só depois sair para fora, fazer um cursinho e cursar uma universidade. Então, estudei... O ensino médio você cursou onde? O ensino médio foi no Geraldo Rodrigues. Ainda era Geraldo Rodrigues, logo após a minha saída, acho que 2, 3 anos depois, que acabou virando Colégio Logos, Hoje é o atual Colégio Logos. Então, na verdade, você saiu de Orlândia para fazer os famosos cursinhos, Exatamente. Você fez isso em Ribeirão? Fiz isso em Ribeirão Preto. Em que cursinho? No cursinho do Liceu Albert Sabin, fiz um cursinho preparatório, fiz 1 ano de cursinho, porque gostaria de ingressar em engenharia e queria ingressar em faculdades federais. Então, era necessário o cursinho para poder fazer esse ingresso. E essa sua vocação por números, natural, da própria empresa que seu pai comandava, seu pai também especialista na área de exatas, foi naturalmente essa sua vocação veio de maneira natural, Na verdade, a vocação veio para a engenharia, Obviamente por conta de uma influência familiar, mas também por vocação própria. Por exemplo, sempre eu ganhava um brinquedo de criança, antes de brincar, por exemplo, de um carrinho de controle remoto, eu desmontava para saber como funcionava, E aí remontava para brincar. Então, a partir daí, a vontade, a vocação e o interesse pela engenharia aflorou-se, Então, esse foi o meu desejo, por isso que eu acabei também uma das influências para fazer o curso de engenharia elétrica. Naturalmente, da sua resposta, então, havia fortes indícios. E você queria mexer com o aparelho lógico, o engenheiro. Aí você chegou no momento de prestar vestibular, você fez vestibulares em várias escolas. O porquê da opção de uma escola que é muito conceituada,
a Unifei, que fica lá em Itajubá. Conte pra gente. Exatamente. O meu desejo era cursar engenharia e, obviamente, me preparar, né, tecnicamente, para o futuro ingresso na nossa companhia, né? E aí, obviamente, eu tinha que ter um bom conhecimento e uma boa preparação para poder, né, entender, né, do negócio como um todo, começando, obviamente, dos nossos produtos. Então, obviamente, busquei universidades federais, inicialmente, tá? Então, prestei vestibular para a Unicamp, para a USP, para a Unesp e também para a Escola de Itajubá. Fazendo as visitas, né, conforme os resultados dos vestibulares foram saindo, comecei a fazer visitas para escolher. Gostei muito de Itajubá. Itajubá pareceu ser uma cidade bem acolhedora, não é uma cidade grande, na época a cidade tinha 80, 90 mil habitantes, então me familiarizei, me senti em casa, né, ali no sul de Minas. Por isso a escolha por Itajubá. Para quem não sabe, hoje ali, Santa Rita do Sapucaí, Itajubá, é considerado o Vale do Silício aqui no Brasil, não é isso? Exatamente, é uma área muito rica em engenharia elétrica, em eletrônica de maneira geral. Nós temos importantes cidades ali, tanto na área de eletrônica como na área de grandes indústrias. Então, por exemplo, Itajubá tem fábrica de helicóptero, tem fábrica de transformadores, tem a MAHLE, que faz componentes aí para carros. Então, é uma região muito industrializada e muito rica tecnologicamente. Agora, eu noto aqui pelo seu currículo, né, que você tem uma vocação muito ligada a isso, né? Inclusive, tem aqui um grupo na escola que chamava Why-Rior. Quando eu vi isso, why é coisa de mineiro, né? Rior é um sufixo, talvez, de lutador, o cara que gosta de ir pra guerra, e guerra seria war. Agora, por que tinha esse nome, esses abusados mineiros lá de Itajubá? Na verdade é o seguinte, nós entramos num projeto em 2001 lá na faculdade, que era um projeto chamado Guerra de Robôs. Ou seja, nós tínhamos que construir robôs controlados, robôs assim, carros, né, veículos controlados por controle remoto, e o objetivo era neutralizar o oponente, e a gente poderia dotar esse robô de diversas armas, lança-chamas, catapultas, enfim. Então era o objetivo Guerra de Robôs com caráter institucional, que obviamente esses conhecimentos serviriam para futuras tecnologias. Tinha que dar um nome para a equipe, e um dos nomes da equipe, a gente, como era Guerra de Robôs, alguém surgiu com um nome em inglês, Warrior, que significa guerreiro. Né? Logo, prontamente, um mineiro que estava junto, né, que também cursava junto com a gente, deu a ideia de fazer o trocadilho, o Why-Rior. E aí todo mundo gostou e adotou o nome. Você viveu, portanto, uma forte participação acadêmica, acompanhou intensamente o seu curso com grande vocação que você tinha nesse sentido. E a opção por engenharia eletricista. Tem o engenheiro elétrico e o eletricista. Qual a diferença de um com o outro? Basicamente, tá? São terminologias, mas basicamente o engenheiro elétrico, tá? Ele está muito voltado para o que a gente chama de área de potência, área de condução de energia, que são a área que estão instaladas as concessionárias, distribuidoras de energia elétrica. Então essa quando a gente fala basicamente engenheiro elétrico, quer dizer que a gente está basicamente nessa área, né, de condução de energia. Existe a parte do eletricista em si, né, que basicamente é mais voltado para a parte elétrica de carros, motores, painéis elétricos. Então existe essa diferença de terminologia. Tá, então feita a conclusão do seu curso, você concluiu o curso com que idade? Concluí o curso em 2004, no alto dos meus 23 anos. 23 anos. Aí tem que ir para a luta, né? Exato. Todo mundo imaginava que o comendador pudesse chamá-lo direto aqui, mas não foi bem assim, né? Para chegar aqui você teve que se qualificar. Exatamente, Tarcísio. É óbvio que por orientação e também por entender ser assim, né? Ingressei na companhia, vamos chamar assim, nos cargos menores, mas não por não merecimento, mas sim por iniciativa e vontade de conhecer basicamente todos os processos da companhia, né? Então, basicamente passei por diversas áreas, produção, engenharia, vendas, marketing, desenvolvimento de produto, até efetivamente culminar na área financeira para realmente ter um bom entendimento do funcionamento de toda a companhia. E aí fui galgando, né, o meu espaço, né, sendo realmente um profissional e não sendo simplesmente um herdeiro. Eu vejo aqui que você fez também a pós-graduação em entidades importantes como a FGV, FAAP. Diga para mim e para todos nós aqui esse ciclo da sua especialização.
Posteriormente à minha entrada na companhia, passado aí um tempinho, eu comecei a fazer um curso de gestão industrial na GV. A GV fez uma parceria na época com a Universidade Koch, de Ribeirão Preto. Então, abri um curso de gestão industrial e, obviamente, me interessei por, naquele momento, estar passando pela área de produção, área de engenharia. Então, isso, obviamente, me trouxe bagagem e conhecimento para todo o entendimento da cadeia produtiva. Posteriormente, quando eu acabei, né, indo para a área financeira, apesar da engenharia nos dar um background importantíssimo no que se refere a números, cálculos, né, a gestão financeira me deu um pouco mais de embasamento, obviamente, para gerir a área financeira da empresa. Então, eu acabei fazendo essa especialização na engenharia, depois gestão industrial e, finalmente, um MBA em gestão financeira. Agora, você já mencionou a FAP. E teve um tempo também que você foi para os Estados Unidos. Fui, Tarcísio. Em 2008, eu acabei, né, passando esse ano inteiro, né, nos Estados Unidos. Primeiro para aprimorar a língua, já tinha um conhecimento bom em inglês, né, mas nunca tinha morado fora, que obviamente te dá uma proficiência, uma naturalidade na língua muito maior. Então acabei indo para os Estados Unidos, na cidade de Houston, no estado do Texas, para melhorar a proficiência na língua e também para fazer um curso em negócios de grandes empresas. Então fiz lá na Universidade Rice, que é a maior universidade do Texas. Uma coisa interessante, fala assim, Houston, eu lembro da NASA. Tem um campo de lançamento na Flórida e lá é todo o sistema, né, que é montado. Diga o que faz cada cidade dessa lá nos Estados Unidos, que esse projeto aeroespacial norte-americano sempre desperta muita atenção. Exatamente. Em Houston nós temos o centro de comando, tá? Todo o centro de comando, nós vemos aí nos filmes, né? Houston, we have a problem. É todo coordenado, todo lançamento, todo projeto, né? E toda missão que a NASA desenvolve é coordenado por Houston. Na Flórida, que é no Cabo Canaveral, na pontinha da Flórida, tem uma ilha que tem uma localização geográfica importante e específica que reúne condições geográficas e climáticas para os lançamentos dos foguetes. Então, as estações de lançamentos são na Flórida, no Cabo Canaveral, mas o centro de comando é em Houston. Você chegou a conhecer natural Houston? Você estava lá? Na Flórida você conheceu? Sim, já tive a oportunidade de conhecer em Houston e também na Flórida, né? Flórida é mais a parte de lançamentos, né? Tem uma espécie de museu e uma espécie de tour que você pode fazer lá para conhecer, né, as instalações, conhecer como é que funciona, todos os procedimentos. Na Flórida tem isso um pouco mais no sentido de parque temático, né? Como a Flórida é muito conhecida, então tem essa vertente que você pode conhecer na Flórida. Apenas um espaço, né, na continuidade, só para falar um pouco da sua família. Onde é que entrou e quando entrou a doutora Flávia na sua vida? Então, a doutora Flávia ela entrou na minha vida em 2013, tanto eu como ela já formados, já, vamos dizer assim, encaminhados na vida. Ela era uma moradora de Orlândia, o avô dela, que era o seu Fado Dojas, inspetor de aluno. Inspetor de aluno, diretor de escola, sempre morou aqui, mas nós nunca tínhamos nos encontrado, né? E aí quis o destino que nos encontrássemos a partir de 2013 e desde então estamos juntos. Filha do meu querido Dr. Jackson. Exatamente. Como é que chama a esposa do Jackson? A dona Sônia. Dona Sônia. Agora, temos também uma pessoa muito importante, natural na sua vida, a professora Cecília, né? Ela é uma pessoa especial também. Gostaria que você falasse dela, Renzo. Com certeza. Minha mãe é uma pessoa, obviamente, muito especial, né? Além de mãe, ela foi minha professora a minha vida inteira, né? Tive a felicidade, né, das aulas de educação artística e também educação musical terem sido dadas por ela. Então, eu passei, né, além da minha criação como filho, a minha formação também, boa parte da minha formação também se deve a ela. Então, obviamente que é uma gratidão muito grande, né? E o Lucas, seu filho, 9 anos, talentoso jogador, palmeirense também. Nosso querido jogador de futebol, de tênis, de ping-pong, também palmeirense roxo. Acho que vai ficar um pouco mais fanático do que eu. É impossível. Mas já pode tá bem. Ser até. Pode. Agora, e o Vincenzo Spedicato, nosso querido comendador? Pessoa especial para a cidade, todo mundo conhece, mas também natural como seu pai, sempre aquela postura no sentido de direcionamento e de cobrança dos filhos, né? Exato. A gente sabe que ele é uma pessoa que cobra dos filhos até para que eles tenham condição de tocar bem, principalmente quando se comanda uma empresa familiar, né, Renzo?
Exatamente, Tarcísio. Obviamente que, né, tem nossos laços afetivos de pai e filho, mas acima de tudo ele é meu tutor, meu mentor, né, meu maior incentivador. E obviamente que para você crescer, né, o pai tem que dar condições, cobranças e direcionamento para você, né, atingir, né, os seus grandes objetivos e grandes sonhos. Então, realmente, ele é meu maior incentivador, né? A cobrança, obviamente, né, tem que ser no Diz nível... que ele joga pesado mesmo, né? Joga pesado, né? E parece especialmente com os filhos, né? Costumo dizer, né, que quando entramos na companhia, a relação pai e filho fica fora, né? E, obviamente, é uma relação profissional. E dentro da relação profissional, a cobrança profissional tem que ser, no mínimo, igual, mas geralmente é maior do que com os outros colaboradores. As pessoas ficam imaginando, né? Diretor financeiro de um grupo do tamanho da Intel. O que faz um diretor financeiro, Renzo? Tarcísio, basicamente, né, muito basicamente, o diretor financeiro, ele deve programar, né, e equacionar um grande problema de entradas e saídas de dinheiro, né? Ou seja, o que a companhia faz? A companhia, ela compra uma matéria-prima com um determinado prazo, precisa produzir aqueles produtos e vendê-los. Quando a gente vende, geralmente, os clientes pedem um prazo. Então, existe, né, uma diferença de tempo, de quando você desembolsa o dinheiro para a compra, o tempo de produção dos produtos e o tempo de recebimento daquele dinheiro. Então, o diretor financeiro basicamente precisa equacionar isso, né? Como que eu vou pagar algo antes de receber e que precisa de um tempo para produzir. É o tal do capital de giro que é importante, né? Então, ninguém toca nada se não tiver grana, né? Exatamente. Então, a grande equação, o grande X do diretor financeiro é como equacionar isso, né? Aonde buscar o dinheiro, de que forma, em qual prazo, em qual taxa, em qual momento, quando é o momento de reduzir estoques, de aumentar estoques, de acelerar as vendas, de reduzir as vendas, né? Então, é o diretor financeiro que acaba ajudando nesse tipo de diretriz. Qual que é o momento melhor de investir? Qual que é o momento melhor de postergar os investimentos, né? Quais estratégias nós vamos ter para solucionar essa equação? Imagino também que seja importante a integração e interação também com o setor industrial, que seu irmão Lorenzo comanda, e também dos recursos humanos que a Chiara comanda. Tem que haver essa integração para que o objetivo seja traçado todo mundo junto, né, Renato? Perfeitamente, né? É o que a gente chama de reunião de planejamento, né? Que a gente, obviamente, baseado nas diretrizes da empresa, no que a empresa deseja, aonde a empresa deseja chegar, nós traçamos um plano. E, obviamente, que esse plano, o financeiro é, obviamente, um bloco central que permite dizer se a empresa pode ou não pode fazer determinada compra ou investimento. E é claro, uma empresa que tenha 1.500 colaboradores, com 3 cidades diferentes, eu imagino que você tem uma equipe muito grande. Quantos colaboradores fazem parte da diretoria financeira do grupo que trabalham com você? A diretoria, obviamente que o financeiro em si, ele basicamente, ele tem, além da área financeira, existe um departamento que é o departamento contábil, que é um departamento de apoio, obviamente que apoia muito firmemente o departamento financeiro, mas também apoia, obviamente, outras áreas da empresa. O departamento financeiro em si hoje tem cerca de 9 colaboradores e nós temos uma área contábil com cerca aí de 20, 25 colaboradores. Então, basicamente, essas duas equipes fecham o que a gente chama de área financeira, fiscal e contábil, que de certa forma estão interrelacionadas. E tem que ter toda uma política tributária também, né? Porque um país que tem tantos impostos e ainda sofreu uma reforma nessa área, eu acho que precisa ter o pessoal preparado. E há um investimento grande no treinamento da sua equipe também, como de toda a Intel? Sim, muito grande, né? A gente tem treinamentos rotineiros, né? De forma técnica, de forma capacitação pessoal, e também tecnologia, né? Porque todos esses processos, por mais colaboradores que nós tenhamos, é preciso de inteligência e automação, né? Para que a gente consiga deixar o trabalho operacional para a máquina fazer e o trabalho de intelecto para o homem fazer. É um momento importante e eu acho bem curioso e interessante a gente tratar desse tema, né? Tecnologia é importante, como o Renzo acabou de mencionar. A automação vem aquela figura de botar gente substituída pelo robô, e de robô, o Renzo conhece bem, né? Temos aqui inteligência artificial, que é a bola da vez.
Vamos falar primeiro da questão tecnológica, porque eu sei que você também atua na diretoria de tecnologia e informação, o que há de mais moderno, porque hoje em dia a tecnologia de informação, além de ser uma grande geradora de emprego, é uma ferramenta importante para a empresa, né, Renzo? Exatamente, Tarcísio. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor para acelerar, aprimorar e ganhar produtividade em todos os nossos processos. E assim a gente tem feito desde a nossa fundação. Nós não medimos esforços e investimentos para que a gente tenha uma tecnologia à altura que dê condições para que os nossos colaboradores façam os seus trabalhos da melhor maneira possível e da maneira mais eficiente possível. Então, a tecnologia e a inteligência artificial, ela vem de encontro com tudo isso. Se eu estiver falando besteira, você me corrige, mas pelo tamanho do produto que você manuseia, a questão da automação, ela depende muito mais de um contato humano do que propriamente uma empresa que tem equipamentos de grande porte. Eu estou errado de pensar assim? Não, tá certo, Tarcísio. Tanto é que não existe produtos de prateleira que a gente consiga colocar na nossa empresa para fazer uma automação, por exemplo, de uma linha de produção. Nós desenvolvemos os nossos processos e nós mesmos que automatizamos o nosso processo. Porque tem processos lá que são extremamente customizados. Não existe esse tipo de processo ou aquele tipo de processo pronto para você comprar, por exemplo, uma máquina que faça aquilo. Então, além dos nossos produtos, nós também desenvolvemos os nossos próprios processos. E também, obviamente, consequentemente, a nossa própria automação. A gente pode concluir, portanto, que a automação não se dá basicamente por ter um robô tomando conta, mas sim aquele processo que não tem como colocar essa situação, você tem que também fazer um roteiro que facilite o trabalho do seu colaborador. É assim? Exatamente. Isso estabelece meta como é que funciona isso? Que é uma curiosidade que todo mundo que está nos vendo vai entender. Vamos lá, a gente tem 2 processos de automação dentro da empresa. O processo de automação de processos, tá? Que a gente está falando de setor produtivo. Obviamente que para o investimento de automação de algum processo, ele tem que trazer algum ganho, tá? Então imagina que existe um processo de montagem que um colaborador demora, por exemplo, 5 horas para fazer 100 peças. Por exemplo, nós poderíamos investir num processo de automação que um dispositivo ou uma máquina possa ajudar com que essa eficiência, ao invés de fazer aquele número de peças em 5 horas, esse número de peças dobre, triplique ou aumente, por exemplo, em 10 vezes. Isso faz com que, com a mesma quantidade de pessoas, você consiga uma eficiência, uma produtividade muito maior. E aí, obviamente, uma eficiência de custos e uma eficiência de ganhos. Então, é nesse aspecto que a gente começa a dosar como fazer esses investimentos. Da mesma forma e de forma análoga, existe a automação de processos administrativos. Então, imagina que tenha um cargo, por exemplo, na contabilidade, que tem que fazer conferência de nota, né? Esse cargo poderia ser uma pessoa que manualmente olharia os pedidos de compras, olharia, por exemplo, as notas que chegam dos fornecedores e teria que conferir se o produto está certo, se o preço está certo, se a quantidade veio certa. Manualmente, obviamente, que tem uma velocidade e com a automação, com a tecnologia, com a inteligência artificial, por exemplo, isso pode ser feito em segundos para milhares de notas ao mesmo tempo. Você já puxou o assunto da inteligência artificial. Há uma limitação até então, porque não se tinha essa ferramenta. Essa tal de IA, inteligência artificial, que aterroriza os mais antigos, mas que acabam se rendendo, pelo menos no básico, como é o meu caso, ela ajuda demais, né? Mas ela não te assusta? Tarcísio, ela ajuda muito e eu acho que a gente não pode se assustar com novas tecnologias. Novas tecnologias são inevitáveis. A gente precisa aprender a conviver com elas e aprender a utilizá-las. Muita gente fala, com a inteligência artificial vai deixar de existir uma profissão, sei lá, de advogado, de marketing. Não. O que vai deixar de existir é aquela pessoa, o advogado ou profissional de marketing que não usa a inteligência artificial. Porque ela é uma ferramenta, tá? Eu costumo comparar a inteligência artificial com o advento da internet. Quando chegou a internet, ninguém sabia o que ia acontecer, para que serve, não sabia para que serviria, por que vai ter internet, o que vai ser feito com isso. E hoje nós não vivemos sem. A inteligência artificial, ela vem mais ou menos na mesma proporção, com o diferencial que a velocidade de implantação vai ser muito maior.
por conta da escala que ela muda no nível de pesquisa, de programação, de conhecimento, de automação de processos. Então, assim, eu acho que temos que aprender a conviver com ela, assim como aprendemos a conviver com diversas tecnologias, telefonia celular, automóveis elétricos, automóveis autônomos que dirigem sozinho. É uma tecnologia a mais que a gente precisa e deve aprender a conviver. Natural. A minha visão sobre isso, não adianta você ter o equipamento se você não sabe lidar com o conteúdo daquilo. O advogado vai fazer uma petição. É claro, você não pode pegar uma petição da inteligência artificial e não trazê-la ao seu contexto real. É assim que funciona, né? Porque senão você vai fazer besteira, né? Exatamente. Os que as pessoas precisam entender, quem tem um pouco de medo disso, é que a inteligência artificial ela não substitui o conhecimento. Você precisa do conhecimento para utilizar aquela ferramenta. Por quê? A qualidade do resultado que ela te dá está diretamente ligado à qualidade da pergunta ou da demanda que você tem. Então, se você não tem conhecimento nenhum, coloca uma entrada ruim, uma pergunta ruim, a sua resposta vai ser péssima, multiplicada. Porque é isso que ela faz, ela absorve um conteúdo ou uma pergunta que você está colocando e te devolve isso numa escala maior. Se algo é ruim, se você coloca algo ruim lá, ela vai te devolver algo muito ruim. Se você coloca algo de bom nela, ela vai te devolver algo muito bom. Então é assim que eu vejo. Ela é um amplificador que serve para o bem e também para o mal. Outro testemunho pessoal, né? Quando eu comecei, me assustei um pouco de relutância, o que é normal, porque principalmente, não que pelo fato de você ter uma faixa etária mais avançada, é que a tendência natural das pessoas é se acomodarem um pouco e acostumarem com aquilo que fazem. No momento em que você usa uma vez, duas vezes e percebe que dá sim, o resultado de agilização, e você consegue produzir conteúdos num volume muito maior no espaço de tempo menor. Isso chama-se melhorar a produtividade, né? Isso foi uma sensação que hoje eu tenho, principalmente no caso quando você precisa emitir parecer, aquelas histórias todas, é uma fonte absolutamente de ampla, né? Alimentação que você tem de informação, né? Agora, especialmente na Intel, dá um exemplo prático de como a inteligência artificial ajuda no processo tanto financeiro como industrial. Por exemplo, vou falar de processo administrativo, um projeto recente que nós fizemos na Intel. Na área de vendas, por exemplo, na área comercial, existia um cargo lá que a gente chamava de digitador de pedido. Ou seja, as demandas dos nossos clientes, nós precisamos colocar dentro do nosso sistema para que a produção seja startada. Nós digitávamos, em média, por dia, de cerca de 100 a 200 pedidos digitados. Ou seja, recebia a demanda do cliente, que poderia ser por e-mail, por WhatsApp, enfim, inúmeras formas. E o pessoal, o digitador de pedido, precisava pegar esses pedidos, fazer uma espécie de tradução, né, entender o que o cara estava pedindo para colocar dentro do nosso sistema com a nossa codificação, com a nossa configuração. Um sistema com o uso de inteligência artificial automatizou esse processo. Ou seja, esse sistema recebe as demandas do cliente das inúmeras formas que ela chega e esse sistema automaticamente digita, confere, codifica e entrega um resultado que às vezes demorava dias em minutos. Então por exemplo, esse é um exemplo de como a inteligência artificial pode ajudar na área administrativa. Uma pergunta. Quem confere se está certo? Não é assim? Obviamente, né? Existem, como você faz, né, qualquer processo de automação, obviamente que você tem que colocar mecanismos de conferência, então o próprio sistema ele acaba conferindo e eventualmente a gente faz uma conferência amostral, né? Isso que eu ia dizer. Um humano acaba pegando uma determinada amostragem para checar, né, se não teve nenhum erro. Não tendo nenhum erro numa amostragem que a gente considera, né, interessante, obviamente que o restante do processo também deve estar correto. E quando aparece um erro? Quando aparece um erro, nós temos que corrigi-lo na raiz, corrigi-lo no sistema, né? Só que a própria inteligência artificial nos ajuda a isso. Por quê? Quando você corrige, né? Imagina que você tem um processo que foi construído com o auxílio da inteligência artificial. Quando você acha um erro, ele consegue pegar esse erro e propagar a correção em todos os pequenos processos que estava errado. Essa que é a mágica, né? Você não precisa corrigir todos.
corrigido o erro uma vez, ela automaticamente propaga essa correção para eventuais pedidos, né, no caso do exemplo, que saíram errado. Vendo as publicações oficiais do Grupo Intel, eu percebo que sempre tem cursos para esse tipo de qualificação. É uma constante dentro da empresa? Sim, Tarcísio. A gente tem uma preocupação muito grande em qualificar nossos colaboradores, seja de forma técnica ou seja de forma qualificação pessoal. A gente entende que é uma habilidade importantíssima que até um tempo atrás não era tão considerada, que é habilidades comportamentais. Então a gente tem feito constantemente treinamentos junto aos nossos colaboradores, seja no âmbito técnico, né, ou seja, no conhecimento técnico daquela determinada função, ou seja no conhecimento comportamental, no conhecimento pessoal, na melhoria daquela pessoa como indivíduo. Entendemos que quando uma pessoa melhora como indivíduo, ela melhora como pai, ela melhora como colaborador, ela melhora como profissional, ela obviamente melhora em todos os aspectos da vida. Antes da gente partir para o bloco final, eu quero abordar 2 temas que não têm a ver diretamente com a sua atividade, mas são o que nós chamamos de hobby, né? Aquela diversão que a pessoa tem. E você é um DJ Rendesp. Eu sei que a família... Eu sei que o comendador 20 anos de Pedicato gosta de cantar. Aliás, Pepino de Capri, champanhe, recentemente a gente nunca deixa de lembrar, porque ele gosta e gostava demais desse cantor italiano. A sua mãe, né, também na parte musical. Isso veio naturalmente? Quando é que você descobriu que você gostava de mexer com essa parte de ser também, nas suas horas vagas, DJ? Então, Tarcísio, meu pai é um excelente cantor, minha mãe é uma excelente pianista, eu precisava me encontrar em algum espaço na música, né? O DJ eu achei a área mais fácil, mas brincadeiras à parte, na verdade eu sempre gostei muito de frequentar boates, discotecas, né? E sempre gostei muito desse tipo de música. E sempre tive vontade, sempre tinha interesse, né? De saber como é que era, como é que funcionava. Então sempre buscava ir na cabine dos DJs, conhecia alguns DJs aqui da cidade, fora, então... sempre teve interesse. E, obviamente, unir a vontade, né, a também essa questão de ter um hobby, né, de ter aí uma fuga, e acabei me aventurando aí por essa área. E a gente percebe que você se envolve até na promoção de festas, principalmente na hípica. Destaque para mim os eventos importantes aqui de Orlândia. Exatamente. Talvez na região que você tenha participado, esteja participando. Nós fizemos alguns eventos já em prol social, né? Então já fizemos, por exemplo, algumas lives para arrecadação de recursos para o Projeto Vitória. E fazemos e temos uma festa tradicional na cidade, que é a Festa Polaroid Hípica, que vai agora, esse ano, para a sua 8ª edição, que reúne aí sucessos que a gente chama os flashback, né? São música aí dos anos 80, 90, 2000... né, para que aquela turma da minha geração, a década de 80, a década de 90, possa aí, relembrar esses tempos. A sua pegada, portanto, como DJ é justamente nesses anos 70, 90 principalmente. Exatamente. E aliás, que parece que toda a festa o pessoal gosta disso, né? Gosta. Pode até começar com aquele jeitão mais formal, tá? Daí a pouco tem sertanejo também, mas chega um momento que vem os anos 70, 80 e 90, né? Exatamente, o chamado flashback. O flashback. A tecnologia te ajuda muito nisso também? Obviamente, né? Muito mais fácil a gente encontrar músicas, porque obviamente quando você é um DJ você precisa, né? Não somente tocar as músicas, mas encontrar uma forma que elas se encaixam de alguma forma melodicamente para ter uma certa coerência, né? Não adianta, por exemplo, colocar uma música de um estilo e de repente fazer uma mudança sem nenhuma conexão. Então o trabalho do DJ é esse, né? Fazer a mixagem, né? Juntamente com agradar ao público, né? Então obviamente que a tecnologia nos ajuda muito nesse sentido. Uma curiosidade, você que é do segmento, qual é o DJ de maior destaque em nível mundial, na sua opinião? Hoje, ou aqui no Brasil também? Hoje aqui no Brasil, obviamente que o Alok é o DJ, né? Ele já tem renome mundial, né? E talvez em nome mundial é o DJ David Guetta. É um francês que é estourado em sucesso já há muitos anos. Qual que é a pegada forte dele? Eles são mais música pop e dance mais comerciais, que a gente chama, né? Essas músicas que tocam na rádio, né? Tá. Aproveitando o embalo, o próximo evento, que dia será? Próxima Festa Polaroid é no dia 3 de outubro, na Sociedade Hípica de Orlândia. Muito bom. Temos também, e não podemos deixar de falar do futsal, né? Que a vida da família é a vida de Orlândia e que tem tanta saudade. Como é que você relata
essa sua participação ainda jovem, né? Participando daqueles momentos inesquecíveis do nosso Futsal Show. Aliás, o Renzo participou comigo também, né? Eu ia acompanhar, na verdade, foi o contrário. Eu ia acompanhar a Intelli, inclusive em 2 campeonatos mundiais, né? Um em Greensboro, nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, e outro no Cazaquistão. E também uma Libertadores da América no Uruguai. São momentos inesquecíveis para a cidade, né, Renzo? De verdade, Tarcísio. Momentos inesquecíveis para a cidade e pessoalmente, né? Como eu gosto muito de futebol, sempre gostei muito, né? Poder estar envolvido nessa história que eu praticamente nasci nela, né? A partir de 85, 86, quando a Intelli começou a disputar os primeiros campeonatos a nível regional, eu, como criança, ia nos jogos, entrava com os jogadores, né? E, posteriormente, no futuro, poder participar disso, né, internamente, diretivamente, realmente foi uma satisfação muito grande e gera aí, né, uma saudade, né, de viver aqueles momentos, né, que foram inesquecíveis realmente. De todos os momentos da Intelli, qual seria o momento mais emocionante que nós vivemos, na sua opinião? Tarcísio, eu acho que a primeira Liga Nacional, aquele título em 2012, em São Sebastião do Paraíso, numa remontada, como diriam os argentinos, numa remontada histórica, eu acho que aquela sensação foi indescritível. Na verdade, até pela própria circunstância do jogo, né? Nós ganhamos 1-0, né? Na ida, gol do André, pivô, que aliás não era titular, foi lá e deixou o recado dele no jogo da volta, começamos perdendo. Era 3-0? 4-0. 4-0, é isso mesmo. Usávamos do empate. E do empate, e conseguimos, né? Com aquele time que nós tínhamos, né? E o 12 só fazia assim para a torcida de Joinville. Falcão, e não só Falcão, aquele timaço que nós tínhamos, né? Uma verdadeira seleção brasileira. E aconteceu, na minha opinião, a mais concorrida carreata da história de Orlândia. Eu nunca vi. Pode ser política, pode ser que for. Porque aquela não tinha divisão política, aquilo era unanimidade. Eu nunca vi uma carreata que eu fiquei 5 horas em pé falando em cima de um trio elétrico. Não é verdade isso? Verdade, Tarcísio. Aquela carreata foi histórica e extremamente cansativa, porque realmente ela foi uma cidade pequena igual Orlândia, você imaginar 5 horas e meia de carreata é praticamente impensável, né? Mas realmente a cidade inteira parou para ver aquele time passar, e também foi um título histórico, né? Levou o nome de Orlândia para uma projeção nacional e até mesmo mundial, que nunca havíamos visto, né? Sem deixar de registrar aquela chegada apoteótica de helicóptero do Falcão, né? Aquelas coisas ficam na mente da gente. Você passa na Praça dos Imigrantes, eu particularmente, que fui também o locutor lá do evento, aliás, eu tenho orgulho de ter narrado todos os momentos decisivos da Intelli, todos. É na parte da IPTV, Campeonato Paulista, isso é um orgulho que eu tenho dentro do meu currículo, é um orgulho muito grande para isso, e a gente sabe que são momentos que ficam marcados na mente e no coração de toda a cidade de Orlândia. Agora, aquela pergunta: a Liga tem a franquia continua com a Intelli através da DC Intelli. O Sidão faz a coordenação dessa própria franquia. Podemos acalentar algum sonho de voltar, não obrigatoriamente com apoio específico, exclusivo da Intelli, mas você vê alguma possibilidade desse projeto estar em Orlândia algum dia, Renzo? Olha, Tarcísio, obviamente que é sempre uma possibilidade, né? Como você mesmo disse, existe a vaga, né? O direito da vaga ele existe, hoje está obviamente em Santo André, mas obviamente que apesar de não existir planos, né, da empresa investir nesse momento, investir novamente no futsal, eu não vejo, né, problema nenhum eventualmente, né, nós termos eventualmente um time, a cidade ter um time, né, que possa disputar novamente a Liga Nacional. Muito bem, vamos agora para a reta de chegada, 3 perguntas finais. A primeira delas, a sucessão, eu vou deixar para o final, né, essa tranquila sucessão dentro da própria família. Eu quero primeiro perguntar para você qual é a sua análise do momento econômico-financeiro do país. Olha, Tarcísio, não adianta falar do país sem também envolver o cenário econômico mundial, né? O mundo aí passa por uma estabilidade econômica, política, com algumas guerras em andamento e, obviamente, que isso afeta economicamente, produtivamente, todos os setores, né, da economia, né? Então, entendo que é um momento de grande instabilidade mundial, particularmente o Brasil também vive o seu momento de instabilidade econômica e política,
né? Sem fazer menções, né, de lado partidário, mas economicamente nós temos uma posição fiscal do país muito frágil, né? Estamos assim num limite muito próximo. A gente tem uma insuficiência, né, de pagamentos, né, visto que os gastos estão muito próximos das receitas. Estamos precisando aumentar juros, fazer emissões de dívidas para que cada vez mais possa ser financiado o gasto público. Então, assim, eu vejo com muita preocupação o caminho que nós estamos seguindo, né? E, obviamente, que todo esse cenário mundial e também nacional acaba culminando aonde? No consumidor, no cidadão, né? Que precisa comprar seus produtos cada vez mais caros, pagar cada vez mais impostos por isso e não ter perspectiva de melhora. Então, eu vejo um pouco de preocupação no cenário nesse momento. Outra pergunta, qual o segredo de você participar de uma família que tem uma grande empresa familiar e ela continua sólida caminhando? Qual foi o grande segredo? Tarcísio, o grande segredo foi a gente entender desde cedo a separar o que é família e o que é empresa e a entender que para estar na empresa a gente precisa de uma gestão profissional. Ou seja, você ser um filho, ou basicamente ser um herdeiro, não te dá o direito necessariamente de entrar na empresa. Para estar na empresa, para fazer a gestão da empresa, você tem que se preparar e tem que agir da maneira mais profissional possível. Então, esse é o segredo, a profissionalização e a capacitação. Sem isso, né, se a gente começar a envolver assuntos particulares ou problemas particulares junto à empresa, é o início do fim. Tá? Então, a gente entendeu desde cedo, né, com a condução do nosso pai, com as exigências dele, que futuramente só que nós vamos entender, foi possível perceber que essa foi, obviamente, a melhor condução. E, aliás, chegou a ser surpreendente para parte das pessoas pelo estilo, né? Que é típico do italiano, com aquela personalidade. Pensava-se que o comendador não fosse passando o bastão pouco a pouco para os seus filhos. E quem pensou assim, pensou errado, né, Renzo? Exatamente. É óbvio que ele sabe, né? Como grande e bom gestor que ele é, né, ele sabe reconhecer quando o seu colaborador e também o seu filho, né, obviamente reúne as competências e habilidades necessárias para fazer a sua própria gestão, né? Então isso que é muito interessante e muito bonito. Nosso querido Vincenzo tem hoje 77 anos. A sucessão é importante porque, infelizmente, como todo ser humano, ele não é eterno. Como é que está sendo feita essa sucessão? A gente nota, né, para a tranquilidade de todos, uma grande harmonia entre você, Lorenzo, a Chiara e também os outros irmãos. Eu acho que isso é muito importante. A gente pode ter a certeza que essa sucessão caminha de maneira tranquila, Renzo? Com certeza, Tarcísio. Nós, obviamente, nos preparamos para isso, né? E ainda bem que temos uma excelente relação familiar, uma excelente relação profissional de trabalho. E isso é fundamental para a perenidade da empresa. E o mais importante é a gente preparar essa sucessão no momento que estamos todos bem, todos com muita saúde física e mental, né? Para preparar isso de forma mais tranquila, de forma mais suave, né? Fazer isso no meio de brigas familiares, no meio de problemas de saúde, seria muito mais complicado. Já não é muito fácil, né, fazer esse tipo de sucessão, porque além de tudo é um choque de gerações, né? Mas, ainda bem, né, sorte a nossa, que nós conseguimos fazer isso, né, com um excelente relacionamento e com um bom direcionamento e um bom plano. Aproveita o embalo e dê uma mensagem final para você que teve a oportunidade de participar comigo aqui dentro do nosso canal do YouTube. Por gentileza. Tarcísio, agradeço muito o convite, né, muito bom, foi muito bom ter esse papo contigo, né, contar um pouquinho aí da minha história pessoal, da história da companhia, relembrar aí os tempos áureos do nosso futsal. Então só tenho a agradecer, sempre muito bom ter esse bate-papo e poder passar aí um pouquinho do que a gente viveu aí nesse tempo. Fechado, pessoal? Estamos encerrando mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida.